Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar do volume do bloco retangular e do cubo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que o volume do bloco retangular é calculado através da fórmula. Aqui, ó, observe essa fórmula que temos aqui. Essa fórmula aqui nos permite calcular o volume do bloco retangular. Então, observe ó, que volume do bloco retangular é igual a A vezes B vezes C, onde A é o comprimento do bloco retangular, B é a largura do bloco retangular e C é a altura do bloco retangular. Então, observe, mais uma vez, que vamos até circular aqui. Ó. Essa fórmula aqui nos permite calcular o volume de um bloco retangular. Volume do bloco retangular é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Vamos ver o que diz o nosso primeiro exemplo. Determine o volume de um bloco retangular que possui 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então, observe que se temos aqui as medidas do comprimento, da largura e da altura, para saber ou para determinar o valor do volume desse bloco retangular, vamos apenas substituir esses valores na fórmula. Observe que a fórmula que temos é essa aqui, ó. Volume do bloco retangular é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume vai ser igual a... O comprimento são 15 centímetros. Então, vai ficar aqui 15 centímetros. Vezes a largura, que é 10 centímetros, vezes a altura, que é 5 centímetros. Então, observe que o volume vai ser igual a essa multiplicação aqui. Observe que 15 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 150 centímetros quadrados. E observe que 150 centímetros quadrados vezes 5 centímetros vai ser igual a 750 centímetros cúbicos. Então, observe que em um bloco retangular em que temos 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, o seu volume é igual a 750 centímetros cúbicos. Portanto, o volume do bloco retangular é exatamente igual a 750 centímetros cúbicos. Prosseguindo, temos o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó. Determine o volume de um bloco retangular que possui 20 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e que a altura é metade da medida do comprimento. Então, observe que no enunciado aqui do nosso exemplo é dado que a altura é metade da medida do comprimento. Então, observe que a medida do comprimento aqui é 20 centímetros. E sabemos que a metade de 20 centímetros é igual a 10 centímetros. Então, concluímos que a altura desse bloco retangular é de 10 centímetros. Por quê? Porque essa altura é metade da medida do comprimento. Se a medida do comprimento é 20 centímetros, a metade de 20 centímetros é igual a 10 centímetros. Então, agora podemos determinar o volume desse bloco retangular a partir da nossa fórmula. O que diz nossa fórmula? Diz que o volume do bloco retangular é igual à medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. Observe que vamos substituir agora esses valores na nossa fórmula. Ó. Volume do bloco retangular vai ser igual à medida do comprimento, que é 20 centímetros, vezes a medida da largura, que é 12 centímetros, vezes a medida da altura, que é 10 centímetros. Professor, por que 10 centímetros? Porque no enunciado do exemplo diz que a medida da altura é metade da medida do comprimento, nesse exemplo. Então, por isso que aqui ficou exatamente igual a 10 centímetros. Por quê? Porque é metade da medida do comprimento. Se a medida do comprimento é 20 centímetros, então a altura é igual a 10 centímetros. Agora vamos fazer multiplicações. Ó. O volume do bloco retangular vai ser igual a 20 centímetros
vezes 12 centímetros, vezes 10 centímetros. Agora observe que o volume vai ser igual a 20 centímetros vezes 12 centímetros é igual a 240 centímetros quadrados. E observe que 240 centímetros quadrados vezes agora 10 centímetros vai ser igual a 2.400 centímetros cúbicos. Então, o que concluímos? Concluímos que o volume de um bloco retangular que possui comprimento, ou seja, a medida do comprimento igual a 20 centímetros, a medida da largura igual a 12 centímetros e a medida da altura igual a 10 centímetros, o volume desse bloco retangular é de 2.400 centímetros cúbicos. Portanto, o volume do bloco retangular é 2.400 centímetros cúbicos. Prosseguindo, vamos falar agora do volume do cubo. Então, observe que o volume do cubo é calculado através da fórmula. Observe essa fórmula que temos aqui. Ó. Volume do cubo é igual a A elevado à terceira potência, onde A é a medida da aresta do cubo. Então, observe que essa fórmula aqui, ó, volume do cubo igual a A elevado à terceira potência, ela nos permite calcular o volume de um cubo. Então, vamos até circular ela. Ó. Volume do cubo aqui vai ser igual a elevado à terceira potência. Esse A é a medida da aresta do cubo. Ou seja, o volume do cubo é igual a aresta elevado à terceira potência. Ou seja, a medida da aresta elevado à terceira potência. Prosseguindo, vamos fazer agora aqui ó, um exemplo de volume do cubo. Observe o que diz esse exemplo. Ó. Determine o volume de um cubo que possui arestas medindo 8 centímetros. Então, para o cálculo do volume de um cubo, só precisamos da medida da aresta do cubo. Nesse exemplo aqui temos, ó, as arestas desse cubo medem 8 centímetros. Então, para saber quanto é o volume desse cubo, vamos substituir aqui na nossa fórmula. Ó. Volume do cubo é igual a aresta elevado à terceira potência. A aresta aqui é dado, que é 8 centímetros. Então, vamos ficar aqui ó, com o seguinte cálculo. Aqui, ó. Volume do cubo vai ser igual a 8 centímetros, que é a medida da aresta, elevado à terceira potência. Agora, observe que aqui ó, temos uma potenciação. Ó. 8 centímetros elevado à terceira potência vai ficar igual a 8 centímetros vezes 8 centímetros vezes 8 centímetros. E observe que 8 centímetros vezes 8 centímetros é igual a 64 centímetros quadrados. Aí vamos multiplicar. Ó, 64 centímetros quadrados vezes 8 centímetros. Observe que o resultado dessa multiplicação vai ser igual a 512 centímetros cúbicos. Portanto, o que concluímos? Concluímos que o volume do cubo, que possui medida da aresta igual a 8 centímetros, o volume desse cubo é igual a 512 centímetros cúbicos. Então, prosseguindo, vamos fazer agora esse exemplo que temos aqui. Esse exemplo é uma questão tirada da prova da PM do Espírito Santo da Exatos de 2013. A questão diz o seguinte: determinado cubo possui volume de 729 centímetros cúbicos. Aí pergunta-se, cada face desse cubo possui área de item A, 3 centímetros quadrados, item B, 9 centímetros quadrados, item C, 27 centímetros quadrados, item D, 54 centímetros quadrados e item E, 81 centímetros quadrados. Então, observe que na questão, no enunciado da questão, é dado que o volume desse cubo é igual a 729 centímetros cúbicos e que pergunta-se aqui na questão qual é a área, certo, de cada face desse cubo. Então, observe que para isso, vamos pensar da seguinte forma. Ó. O objetivo da questão é descobrir a área de cada face do cubo. Para tanto, precisamos descobrir a medida de cada aresta. Ou seja, se é dado aqui o volume do cubo, é possível determinar a medida de cada aresta desse cubo. Então, observe que o volume do cubo é igual a aresta elevado à terceira potência.
Mas observe que o volume do cubo é dado na questão. O volume do cubo é 729 centímetros cúbicos. Então, observe que 729 centímetros cúbicos é igual à medida da aresta elevada à terceira potência. Agora, observe também que, se o volume do cubo é 729 centímetros cúbicos, temos essa relação aqui, ó. 729 centímetros cúbicos é igual à medida da aresta vezes a medida da aresta vezes a medida da aresta. Agora vamos pensar o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo, o resultado por ele mesmo, é igual a 729 centímetros cúbicos? Sabemos que a unidade vai ser centímetro, porque centímetro vezes centímetro é igual a centímetro quadrado. E centímetro quadrado vezes centímetro é igual a centímetro cúbico. Pensando um pouquinho, chegamos à conclusão que esse número que multiplicado por ele mesmo, que o resultado multiplica por ele mesmo, que é igual a 729, esse número só pode ser quem? Só pode ser 9. Por quê? 9 vezes 9 é igual a 81. E 81 vezes 9 é igual a 729. Logo, o que concluímos? Concluímos que 729 centímetros cúbicos é igual a 9 centímetros vezes 9 centímetros vezes 9 centímetros. Por quê, professor? Porque observe que 9 centímetros vezes 9 centímetros é igual a 81 centímetros quadrados. E 81 centímetros quadrados vezes 9 centímetros é igual a 729 centímetros cúbicos. Portanto, o que descobrimos? Descobrimos que a aresta desse cubo mede exatamente 9 centímetros. Prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte, ó. Portanto, ó, a aresta desse cubo mede 9 centímetros. Prosseguindo, se temos a medida da aresta desse cubo, que é 9 centímetros, vamos pensar agora da seguinte forma, ó. Calculando a área de cada face, sabendo que cada face desse cubo tem a forma de um quadrado e que cada aresta do cubo possui medida igual a 9 centímetros, então, para determinar a área de cada face desse cubo, sabemos que a medida da aresta desse cubo é 9 centímetros. Então, a área de cada face desse cubo vai ser igual à medida da aresta elevada ao quadrado. Agora, vamos fazer o seguinte. Se temos a medida da aresta, que é 9 centímetros, vamos só substituir aqui, ó. A área de cada face vai ser igual à medida da aresta elevada ao quadrado. A medida da aresta temos, que é 9 centímetros. Então, vamos ficar com a área de cada face vai ser igual a 9 centímetros elevado ao quadrado. E sabemos que 9 centímetros elevado ao quadrado é igual a 9 centímetros vezes 9 centímetros. E sabemos também que 9 centímetros vezes 9 centímetros, 9 vezes 9 é igual a 81. E centímetro vezes centímetro é igual a centímetro quadrado. Logo, a área de cada face desse cubo vai ser igual a 9 centímetros vezes 9 centímetros, que é igual a 81 centímetros quadrados. Portanto, o que concluímos? Que a área de cada face desse cubo possui área de 81 centímetros quadrados. Agora vamos observar aqui os nossos itens. Ó. Item A, 3 centímetros quadrados. Item B, 9 centímetros quadrados. Item C, 27 centímetros quadrados. Item D, 54 centímetros quadrados. Item E, 81 centímetros quadrados. Então, aqui vai ser o nosso item E, 81 centímetros quadrados. Então, concluímos que um cubo que possui volume de 729 centímetros cúbicos, a área de cada face desse cubo mede exatamente 81 centímetros quadrados. E assim finalizamos nossa aula.